Paz e aos para os irmãos. Irmãos, resolvi gravar as 70 semanas novamente, porque essa profecia ela é tremenda. Só que agora eu vou mostrar ela no computador. Eu fiz uma apostila, peguei ali parte por parte da profecia e vou mostrar ela no computador para os irmãos, porque assim vai ficar mais fácil para os irmãos entender essa profecia e ver o quanto essa profecia ela é magnífica, ela é tremenda. A profecia das 70 semanas de Daniel, elas mostram o dia do arrebatamento e mostram o ano em que Yahshua vai voltar nas nuvens. A profecia das 70 semanas, ela é igual à profecia das 2.300 tardes e manhãs. A profecia das 2.300 tardes e manhãs, ela também mostra quando é que Yahshua vai descer nas nuvens. Então essas duas profecias, elas são tremendas. Se você não assistiu a profecia das 2.300 tardes e manhãs, assista lá no canal Atalaia de Al lá, porque nós já lançamos essa profecia lá. O Eterno nos deu o conhecimento pleno dessas duas profecias. E hoje eu quero falar novamente sobre a profecia das 70 semanas através do computador. Então vamos lá para o computador. Então, irmãos, agora nós estamos aqui diante da apostilha que eu fiz para os irmãos. Ela contém 2 páginas. Através dessa apostilha agora eu creio que vai ficar muito claro a revelação da profecia das 70 semanas. Presta atenção então, irmãos. Eu coloquei aqui, as 70 semanas de Daniel 9, 24 a 27. O que eu quero que os irmãos entendam é o seguinte. Existe nas escrituras semana de anos e semana de dias. Por isso que o Eterno fala, vocês vão trabalhar 6 dias e descansar no 7º. Isso está em Levítico capítulo 23, se eu não me engano, versículo 3. E o Eterno também fala de semanas de anos, aonde está Levítico 25, versículo 8 e 11. E o Eterno também fala de jubileus, que é comemorado de 50 em 50 anos. Então, por isso que eu coloquei aqui, que cada semana ela está de preto, nesse estudo aqui, e os jubileus está de vermelho. Então, o calendário do Eterno é formado por semana de dias, semana de anos e por jubileus. Os jubileus eram comemorados de 50 em 50 anos. A semana elas eram de 7 dias ou de 7 anos. Vou ler Levítico 25, versículo 8 e 11, para os irmãos entenderem o que eu estou falando. Aqui, Levítico 25, versículo 8. Você contará 7 anos sabáticos, 7 vezes 7 anos. E os dias dos 7 anos sabáticos somarão 49 anos. Então o Eterno que agora mostrou as semanas de anos. O Eterno falou, você vai contar 7 vezes 7, que é 49 anos. Se você ler Gênesis 29, versículo 20 e 27 e 28, os irmãos vão ver que Jacó trabalhou para Labão durante uma semana para poder obter a sua filha em casamento. E lá diz que essa semana, ela era semana de anos, porque lá diz que ele trabalhou 7 anos para obter a filha dele. Lá fala, você vai trabalhar para mim uma semana. Depois a escritura mostra que essa semana é uma semana de ano. Se você quiser entender, leia lá. Gênesis 29, versículo 27, versículo 20, 27 e 28. Ok, meus irmãos? Então, irmãos, só mostrando para os irmãos, então, que o calendário ele é formado por semanas de anos, de dias e de anos. E ele também é formado por jubileus. Onde está isso? Levítico 25, versículo 10, diz assim, versículo 10 e 11. Santifiquem o 50º ano e o proclamem liberdade em sua terra a todos os habitantes. Esse ano se tornará um jubileu para vocês, e cada um de vocês retornará à sua propriedade, cada um de vocês retornará à sua família. O 50º ano se tornará um jubileu para vocês. Só para os irmãos entenderem, então, que o calendário ele é feito de semana de dias, semana de anos e jubileus, que era comemorado de 50 em 50 anos. Vamos prosseguir com a apostilha agora. Então, o que o Eterno fez? O Eterno, ele deu 70 semanas de anos para a nação de Israel. Onde está isso? Daniel, capítulo 9, versículo 24. Vamos ver lá. 70 semanas, isso aqui é Yahweh falando para Daniel. 70 semanas foram determinadas para o seu povo e para a sua cidade santa, a fim de terminar a transgressão, acabar com o pecado, fazer a expiação do erro, trazer a justiça eterna, selar a visão e profecia e ungir o santo do santo. O Eterno falou, Daniel, estão determinadas para o seu povo 70 semanas de anos. Ou seja, 70 vezes 7, 490 anos. O Eterno falou assim, dentro dessas 70 semanas,
vai cumprir isso, isso, isso e isso. E Yahshua vai voltar nas nuvens. Eu vou mostrar isso para os irmãos então daqui a pouco. Então nós lemos Daniel, capítulo 9, versículo 24 e 27. Então, as 70 semanas, elas vão se cumprir em 2031, irmãos. É isso que eu quero mostrar para os irmãos nesse estudo. Vou ler agora o versículo 25 para os irmãos ver o que o Eterno falou que ia se passando. O que ia acontecer na hora que fosse se passando as 70 semanas, na hora que elas fossem se cumprindo. Daniel, capítulo 9, versículo 25, diz assim: você deve saber e entender o seguinte: depois de se emitir o decreto, depois da ordem que o rei desse para Neemias, autorizando ele para ir para Jerusalém, para reconstruir Jerusalém. O que ele fala aqui? Ó? Você deve saber e entender o seguinte: depois de se emitir a ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém, até a vinda do Messias, o líder, haverá 7 semanas e também 62 semanas. Ela será restaurada e reconstruída, com praças públicas, fosso em tempos de aflição. Então o Eterno virou para Daniel e falou para ele: Daniel, depois que for dado o decreto para Neemias, o que vai acontecer? Vai passar 7 semanas e 62 semanas. As praças, as muralhas e a cidade será reconstruída, até o Messias chegar lá. Agora aqui os pastores cometem um erro. Presta atenção, meus irmãos. Os pastores pensam que é para somar 7 mais 62, que aí dá 69. E aí o Messias seria morto lá dentro de Jerusalém. Não, irmãos, não é para somar 7 mais 62. As 7 semanas aqui já está dentro das 62 semanas. Já está contado, já está somado. Ou seja, iria passar-se 62 semanas e o Messias seria morto dentro de Jerusalém. Em que ano? No ano 31 depois do Mashiach. Então, a contagem, ela começa no ano 419 antes do Mashiach, a contagem das 70 semanas. Porque foi aqui que foi dado o decreto para Neemias. Então, os pastores, por que eles falam então que Yahshua morreu na semana de número 69 e não na semana de número 63? Porque eles somam 7 mais 62. Aí eles chegam a 69. Não é para somar 7 mais 62. As 7 semanas já está incluída nas 62 semanas. Então, irmãos, uma coisa que os irmãos precisam entender é o seguinte: quando os pastores falam que o decreto foi dado no ano 457 antes do Mashiach, outros falam 444 antes do Mashiach, eles estão se referindo ao nascimento do Mashiach. 457 antes do nascimento do Mashiach, ou 444 antes do nascimento do Mashiach. Quando nós falamos que é o ano 419 antes do Mashiach, é antes da sua morte e não do seu nascimento. A morte dele ocorreu no ano 31. Então, do ano 31, você voltando para trás, passa-se 419 anos. Os pastores pegam do dia que ele nasceu e falam que o decreto foi dado no ano 444 ou no ano 457, antes do seu nascimento. Nós falamos que a data é 419 antes da morte do Mashiach. Então, Neemias recebeu o decreto no ano 419 e não no ano 457 antes do Mashiach. Os pastores calculam 7 mais 62, fala 69, então o decreto foi entregue no ano 457 antes do Mashiach. Aí eles cometem um erro. Não. Yahshua não morreu na semana de número 69. E o decreto não foi entregue no ano 457 antes do Mashiach. Yahshua morreu na semana de número 63. E o decreto foi entregue no ano 419 antes do Mashiach. Então, Neemias recebeu o decreto em que mês? Ele recebeu no mês de Nissan. Está aqui, ó. Pode conferir aí na sua Bíblia. Neemias 2, foi quando ele recebeu o decreto. E aí a autorização veio então no ano 419, foi quando foi dado o decreto para ele, no mês de Nissan, para ele subir e reconstruir a cidade, reconstruir o templo. E aí a escritura vira e fala assim: vai passar-se então 63 semanas e será morto o ungido. Vamos ler lá, irmão? Vou ler lá para os irmãos entenderem. Daniel capítulo 9, versículo 26, diz assim: depois das 62 semanas, o Messias será eliminado, sem ter cometido pecado. Então veja bem, irmãos. Depois das 62 semanas, o Messias será morto. Em que semana ele morreu? Na semana de número 63. É depois das 62 semanas. Se Yahshua tivesse morrido na semana de número 69, como os pastores falam, estaria escrito no livro de Daniel: depois das 68 semanas será morto o ungido. Mas não, o ungido foi morto na semana de número 63, porque lá está escrito: depois das 62 semanas será morto o ungido, sem ter cometido pecado. E a prova de que ele morreu na semana de número 63, eu vou mostrar para os irmãos aqui agora. Presta atenção, irmãos.
Yahshua morreu no ano 31 depois do Machia. E o decreto foi entregue no ano 419 antes do Machia. Então, se eu pegar do ano 419 e for até o ano 31, quantas semanas se passaram? De um jubileu ao outro, são 7 vezes 7, 49 anos. Então, nós vamos pegar quantos 7 tem de um jubileu ao outro. Vamos somar agora. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jubileu. Partindo do ano 419 antes do Machia até o ano 31 depois do Machia, são 9 semanas, aliás. Estou falando de jubileu, são 9 semanas, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semanas. Se eu partir também do ano 31 do Machia e voltar para trás de ré, eu vou chegar no ano 419. Eu vou ter quantas semanas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 semanas são quantas? São 9 vezes 7. São 63 semanas. Por isso que eu falei com os irmãos que o decreto foi entregue no ano 419. Porque quando você pega do ano 419 até o ano 31 depois do Machia, você tem 63 semanas cumpridas com a morte dele. 63 semanas são 441 anos. E aí, quantos jubileus se passaram, então? Lembre-se, irmãos, que o que eu coloquei aqui, ó. Quer ver aqui, ó? Vou ver se eu acho aqui para mostrar para os irmãos aqui, ó. Aqui, ó. Repare que os números 50 são jubileus. Eles não fazem parte das semanas, tá vendo? Repare que os números 50 são os jubileus. Eles não fazem parte das semanas. O número 7 são as semanas de Shemitah, 7 anos cada uma, viu? Então, os jubileus, eles não entram na contagem, eles entram na contagem no correr do calendário. Mas dentro da semana, eles não estão sendo contados. Eles são 10 jubileus, vamos contar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 jubileus, ok? Então, irmãos, o que eu quero trazer, então, com respeito às semanas, por enquanto. Depois nós vamos falar dos jubileus. Por isso que o jubileu está de vermelho e as semanas estão de preto, para não fazer confusão. Igual pus aqui no início, ó. Eu expliquei aqui no início, aqui, ó. Depois você volta o vídeo, assista quantas vezes for preciso para você entender o que eu estou falando. Então, são 63 semanas cumpridas até a morte de Yahshua. Vou ler novamente. Daniel 9, versículo 26. Depois das 62 semanas, ou seja, na semana de número 63, o Messias será morto, sem ter cometido pecado. Entendeu, irmãos? Aí o que acontece agora, irmãos? Agora o que acontece é o seguinte. As semanas não parou. Se tivesse cumprido 69 semanas, ela pararia na morte. As 70 semanas, elas seriam travadas na morte de Yahshua. Mas não, na morte de Yahshua, as semanas não foram travadas. Por quê? Porque ali se cumpriu 63 semanas e não 69 semanas. A semana ela é travada quando chega na semana de número 69. Porém, na morte de Yahshua não chegou-se na semana de número 69. Chegou na semana de número 63. Então a profecia ela tem que correr. E ela tem que correr mesmo. Por quê? Porque agora eu vou ler agora. Aqui, ó. Aqui temos 63 semanas cumpridas com a morte de Yahshua em 15 de Nissan, no ano 31 depois do Machia. Ele morreu no dia 15 de Nissan. Onde está isso? Lucas 22, versículo 7, fala que ele morreu no primeiro dia da festa dos pães asmos. O primeiro dia da festa dos pães asmos é o dia 15 de Nissan. Então, aí vem, ó, depois das 62 semanas será morto, ungido e tal. Então, o que acontece, irmãos? Presta atenção agora, que as semanas elas continuam correndo. Elas continuam correndo. Vou ler. Daniel, capítulo 9, versículo 26, diz assim. Depois das 62 semanas, o Messias será morto. Na semana de número 63. Será eliminado, sem ter cometido pecado. E o povo, agora a semana correndo, irmãos, presta atenção na semana, que ela está correndo. Ó. E o povo de um líder que virá, destruirá a cidade e o lugar santo. Destruirá a cidade e o templo. Quem é o povo do anticristo? Quem é o povo do antimachia que destruiu a cidade e o templo? Os romanos. O imperador Tito entrou lá na semana de número 63, na semana de número 68. No meio da semana de número 68, ele entrou lá e destruiu o templo e o santuário. E aí o que aconteceu então, irmãos? Agora nós vamos chegar na semana de número 69. O que aconteceu na semana de número 69? Aqui agora vem, ó. Depois das 62 semanas, será morto o ungido. Daniel 9, 26. No ano 31, Yahshua morreu. Aí agora nós vamos contar agora 6 semanas, para nós chegar na semana de número 69. Ó. 31 mais 6 semanas. Quanto que é 6 semanas? 6 vezes 7,
6 vezes 7 é 42 anos. Então, 31 mais 42 anos são quantos anos? 73 anos. Então, nós temos que ir até a semana de número 69, que vai completar, então, nós vamos chegar no ano 73 depois do Machia. Nós vamos ver o que aconteceu no ano 73 depois do Machia. Porque aí fecha a semana de número 69. Aí o Eterno coloca um intervalo. O Eterno coloca um intervalo. O Eterno para a contagem da semana na semana de número 69, no ano 73. Então vamos contar agora, 6 semanas. Ano 31 mais 7, mais 7, mais 7, mais 7, mais 7, mais 7, são 6 7, são 6 semanas. São 6, 7, 6 vezes. 6 vezes 7 são 42 anos. E aí nós chegamos na semana de número 69. Em que ano? No ano 73, depois do Machia. Aonde? Na Guerra de Massada. Em que dia? No dia 15 de Nissan. Com os judeus expulsos da sua terra. Aí cumpre o que Yahshua falou em Lucas 13, versículo 6. O que Yahshua falou lá? Deixa o homem cuidar aí da figueira aí, que estava representando ele. A figueira é Israel. Se a figueira não der fruto, nós corta a figueira e lança fora. O que aconteceu? No ano 73, na Guerra de Massada, no dia 15 de Nissan, os judeus foram expulsos da sua terra, foi mandado para a Europa. Então, a semana de número 69 não terminou com a destruição do templo, não. A semana de número 69, ela fechou no dia 15 de Nissan, no ano 73, na Guerra de Massada. Agora eu vou mostrar o documento para os irmãos e nós vamos dar sequência para aqui abaixo, aqui, ó. Vamos passar para essa página aqui, ó. Ok, irmãos? Então vamos lá para o documento da Guerra de Massada. Vamos lá agora. Como vocês podem ver aqui, ó. Tá aqui, ó. Guerra de Massada, ó. Esse aqui é o Monte de Massada. Esse aqui foi a última fortaleza, foi a última resistência dos judeus. Quando eles foram expulsos lá do templo, lá, e os romanos, o imperador Tito, chegou lá com a legião romana e destruiu lá, eles correram para o Monte de Massada, para aqui, para cima aqui, ó. Isso aqui foi, não sei se foi Herodes, eu não tenho certeza, mas foi Herodes, por volta do ano 30 antes do Machia, que mandou construir essa fortaleza aqui, ó. Esse monte aqui é muito alto. Aqui era cheio de casas aqui em cima, aqui, ó. Então os judeus, quando foi expulso lá de Jerusalém, lá e do templo, eles correu aqui para cima, aqui, ó, ficou resistindo. A última resistência dos judeus estava aqui, ó. E isso aqui, então, eles juntaram bastante alimento aqui e ficou aqui em cima. Então os romanos chegaram para poder subir esse monte aqui, eles jogavam pedra daqui de cima abaixo, em cima dos romanos lá, e os romanos teve que fazer o quê? Teve que fazer uma rampa para poder chegar lá em cima. E eles começaram essa rampa aqui, ó, por volta do ano 72, tá vendo aqui? Eles começaram, ó. E aí, no ano 73, no dia 15 de Nissan, eles conseguiu chegar lá no topo do monte. Aí, os judeus, a maioria se suicidou. Só ficou uma mulher e uns menininhos vivos. Mas os romanos conseguiram chegar lá em cima do monte. E aí, o que acontece? A última resistência dos judeus, então, foram destruídos. Que ano, meus? Olha o documento aqui, ó. Ó. As mortes ocorreram no 15º dia do mês de Nissan, segundo o calendário judaico, no primeiro dia da festa dos pães asmos, tá vendo? Yahshua morreu no primeiro dia da festa dos pães asmos, no dia 15 de Nissan. Que ano? Ano 73. Então, irmãos, aqui está a prova aqui, o documento. Aqui a figueira foi cortada. Olha o quanto isso é magnífico, irmãos. Aí Israel foi expulso para fora do país deles. Em que ano? No ano 73, na Guerra de Massada. Tremendo, irmãos, isso é tremendo, isso é magnífico. Então, quando a figueira foi cortada, o Eterno travou a semana aqui, ó, a semana de número 69. Dessas 70 semanas aqui, o Eterno deixou uma para o final, a semana de número 70, ele deixou ela para o final. Ele falou, para o relógio aí, a semana vai parar de correr. Aí as semanas pararam de correr na semana de número 69. Aonde? Na Guerra de Massada. Em que ano? No ano 73. E aí, então o Eterno parou a contagem das semanas. Agora, por que o Eterno parou a contagem da semana aqui? Porque o anticristo ainda não tinha nascido. O filho da perdição ainda não tinha nascido. E o anticristo tem que fazer um acordo de paz com Israel, com os palestinos, por uma semana. Qual a semana que ele vai fazer o acordo de paz? Essa aqui é a semana de número 70. Então a semana de número 70, ela foi deixada para ser aberta no final dos tempos. Agora de 2024 para 2031. E aí você vai entender o porquê que é de 2024 a 2031. Por quê? Porque Yahshua morreu em um ano jubileu. Por isso que eu marquei de vermelho aqui o ano 31, aqui eu marquei de vermelho, porque o ano 31 era um ano jubileu. Ó, deixa eu tirar isso aqui. Ó, o ano 31 era um ano jubileu. Então o que acontece?
Quando você lê no livro de Lucas, capítulo 4, fala, e Al me ungiu para pregar o ano jubileu. O ano 31 era o ano de número 4000. E Alcha era o cordeiro que teria que ser sacrificado no ano 4000. Por isso que Moisés, quando pegou o cordeiro lá fala que, lá no livro de Êxodo, capítulo 12, vai até falar com Moisés, Moisés, separa o cordeiro no 10º dia, porque na virada do 14º dia para o 15º dia, ele vai ser sacrificado. Então, Yahshua ficou guardado lá no céu durante 4 dias, ou seja, durante 4000 anos, e veio para morrer no ano 4000, na virada do ano 4000 para o ano 5000, na virada do 4º milênio para o 5º milênio ele morreu. Por isso que Moisés guardou ele durante 4 dias para ser sacrificado, na virada do 4º dia para o 5º dia. Então Yahshua morreu num ano jubileu, no ano 31, que era o ano 4000. Está entendendo, meus irmãos, o quanto é magnífico? A guerra de Massada no ano 73 completou-se a semana de número 69. O anticristo não estava lá para assinar o acordo de paz. Agora eu vou ler Daniel, capítulo 9, versículo 26 aqui, ó. Confere na sua Bíblia aí para você ver, ó. Depois das 62 semanas, o Messias será eliminado, ou seja, na semana de número 63, sem ter cometido pecado. E o povo de um líder que virá, os romanos, destruirá a cidade e o lugar santo. Destruiu. Em que semana? Na metade da semana 68. E aí, quando inteirou a semana de número 69, eles foram destruídos, os judeus foram expulsos da sua terra na guerra de Massada. Agora ele fala assim, e o seu fim será numa inundação. No versículo 27 fala, e ele fará uma aliança com muitos. Lê o versículo 27 agora na sua casa, aí na sua Bíblia. Ó. Ele fará uma aliança com muitos durante uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Então, o anticristo, filho da perdição, o antimachia, ele não estava vivo para poder fazer o acordo de paz com os judeus por uma semana. Qual a semana que vai ser essa? Essa aqui é a semana de número 70. Então, o que Yahweh fez, meus irmãos? Yahweh pegou essa semana de número 70 e adiou ela para frente, para o final dos tempos. Ele deixou ela para ela ser cumprida agora na nossa época, chegando nos 6.000 anos. Então, o Eterno adiou essa semana para frente. Por que ele adiou a semana de número 70 para frente? Porque o antimachia, o anticristo não existia naquela época. Ele tem que estar vivo para poder fazer aliança de paz. Isso está registrado no versículo 27 de Daniel 9. Aqui é nesse versículo. Ele tem que fazer aliança de paz com os judeus e os palestinos por uma semana. Ou seja, por 7 anos. Então, os últimos 7 anos, a última semana, a semana de número 70, o Eterno adiou ela para frente. Ela vai ser cumprida de 2024 a 2031. Entendeu, irmãos? Ela vai ser cumprida do dia 22 de abril a 2031. É aqui que começa ela, em 22 de abril de 2024. Então, agora vamos dar sequência no que eu falei para os irmãos aqui, para os irmãos verem o quanto é magnífico agora o calendário do Eterno correndo. O que o Eterno fez então? Então o Eterno ele travou as semanas na semana de número 69. Quando chegou na semana de número 69, no ano 73, o Eterno parou a contagem das semanas. Parou aqui, ó, no ano 73. Deixa eu marcar aqui para os irmãos aqui, ó. Parou aqui, ó, nesse ano aqui, ó. Porque aqui foi a guerra de Massada. No ano 73, no dia 15 de Nissan, fechou-se a penúltima semana. Agora ficou faltando uma semana. E o Eterno vai deixar ela por último. Então, agora eu coloquei aqui agora, aqui, ó. Mais 73 mais 7. Esse 7 aqui agora já não está sendo contado mais, não. Porque o Eterno vai deixar a última semana, então, para 2031 aqui, ó. A semana de número 70. Ela vai ficar pro final. Ela vai fechar em 2031, ok? 2031 será 6.001. Então, meus irmãos, antes de nós continuarmos agora com o estudo aí das 70 semanas, eu gostaria de estar lendo Êxodo 12, versículo 3 ao 6. E aí eu vou mostrar para os irmãos o quanto essa questão do ano Shemitah e do ano Jubileu é tremendo. E eu vou mostrar para os irmãos que em 2031 vai fechar-se o ciclo de 6.000 anos. Vai fechar-se o ciclo de 6 milênios. É tremendo, irmãos. Êxodo 12, versículo 3 e 6. Aqui diz assim: fala a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. No versículo 6 ele diz assim: e o guardarei até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. O Eterno falou: vocês vão pegar um cordeiro no 10º dia do mês, vai guardar ele durante 4 dias,
E aí, na virada do dia, no crepúsculo, na virada do dia, na virada do quarto dia para o quinto dia, vocês vai sacrificar ele em oferenda ao Eterno. Então veja bem, irmãos. O cordeiro ele foi sacrificado do quarto dia para o quinto dia. Ele foi pego no dia 10, guardou ele 4 dias, para ele ser sacrificado na virada do quarto dia para o quinto dia. Já falei para os irmãos, Yahshua ficou 4.000 anos lá no céu depois que Adão pecou. E ele veio para poder morrer na virada do quarto milênio para o quinto milênio. O dia lá em Israel não muda, não é à meia-noite igual aqui no Brasil, não. O dia lá muda a partir das 18 horas, a partir do pôr do sol, a partir do crepúsculo. Aqui nessa tradução aqui está escrito crepúsculo. Você vai sacrificar ele no crepúsculo da tarde. Alguma tradução vai falar, você vai sacrificar ele no pôr do sol. Ou seja, você vai sacrificar ele às 18 horas da tarde. Tá entendendo, meus irmãos? Porque é a virada do dia. É a virada do quarto dia para o quinto dia. Yahshua morreu, então, na virada do quarto milênio para o quinto milênio. Então os irmãos agora vão entender o que eu estou falando. Quando você lê Gênesis 3, versículo 8 e 21, em Gênesis 3, versículo 8, diz que Yahweh chegou lá, depois que Adão pecou, Yahweh chegou lá na virada do dia. Olha aí, irmãos, que tremendo. Por que chegou lá na virada do dia? Porque o Eterno iria sacrificar o cordeiro para poder vestir eles com a pele do cordeiro. Onde está isso? Gênesis 3, versículo 21. E Yahshua é o quê? Yahshua é o cordeiro que foi sacrificado desde a fundação do mundo. Apocalipse 3, versículo 8. Então, lá em Gênesis já começa a mostrar. É na virada do dia. Por quê? Porque o Eterno conta milênios. Porém, como é que o milênio muda, Romilson? O milênio muda do ano 4000 para o ano 4001. Por isso que o arrebatamento não aconteceu o ano passado. Por quê? Porque os 6.000 anos não se fecha em 2030. Os 6.000 anos vai se fechar em 2031. Olha agora. Um milênio, ele só fecha em 1001, ou em 2001. Olha o documento na tela da Wikipédia mostrando que a virada do milênio, ela acontece em 1001, 2001, 3001, 4001, 5001 e 6001. Então vai ter que entrar 6001 para Yahshua descer nas nuvens e estabelecer o reino milenar. Tá vendo? Olha o documento aí que vocês vão ver. Então aqui agora, ó. Olha aqui agora que vocês viram o documento aí. 4001, 6001, tá vendo? Ano 31, Yahshua morreu. Em 2031, fecha-se 2.000 anos. Ok, irmãos? Agora vamos para a apostila, então. Agora que ficou claro, agora os irmãos vão entender que é em 6001 que fecha, ok? Vamos seguir o ciclo aí das 70 semanas agora, do Shemitah aí agora. Então, vamos pegar aqui agora. Então agora o calendário vai continuar correndo, irmãos. Os anos jubileu vão continuar existindo. O Shemitah vai continuar existindo aqui agora. Porém, eu fiz aqui agora um rascunho aqui agora, aqui para os irmãos entenderem. Eu coloquei tudo na ordem agora, usando o Shemitah correndo para os irmãos verem que nós vamos chegar em 2031 para fechar os 6.000 anos. Ok, irmãos? Então aqui, ó. 73 mais 7 é igual a 80. O que os irmãos têm que lembrar aqui agora? Os irmãos têm que lembrar que os jubileus, eles estão de vermelhos. E o número 7, que é o Shemitah, está de preto. Tá vendo? Eu fiz assim para não trazer confusão. Vamos voltar lá de novo. Então, do ano 73 mais 7 anos, chega no ano 80. Do ano 80 ao ano 81 era um ano jubileu, irmãos. Tá vendo aí? Por isso que está de vermelho. Aí quando chega no ano 81 aqui, o que acontece? Começa-se mais um ciclo de 7 vezes 7, igual está lá em Levítico 25. Aí você conta 49 anos, você chega no ano 130. Do ano 130 ao ano 131 é um ano jubileu, irmãos, tá vendo? Aí você guarda o jubileu tem que ser guardado. Você guarda o jubileu, aí a hora que passa o jubileu, começa-se mais um ciclo de 7 vezes 7. Você chega a 180, 180 a 181, foi um ano jubileu, tá vendo? Igual Yahshua de 4.000 a 4.001 foi um ano jubileu. Por isso que ele falou, Yahweh me levantou para pregar o ano jubileu. Lucas capítulo 4. Aí, ó, ano 230 ao ano 231, jubileu. Aí vai seguindo a contar, tá vendo, irmão? Nós vamos descendo, ó. 1030 a 1031 foi um ano jubileu. E os irmãos podem ver que o Shemitah, ele está sendo contado em cima do prego agora, ó. 7 vezes 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, ó, começa o ano 1180, vai até 1181. E vai descendo, irmão. Aí nós chegamos aonde?
nós chegamos no ano de 1980 a 1981. Agora nós vamos seguir o ciclo de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chegamos no ano 2030. Mas aí o que acontece, irmãos? Agora nós temos que tirar 7 anos da tribulação. 2031 menos 7 anos vai dar quando? Vai dar 23 de abril de 2024. Aqui começa a tribulação, irmãos. Tá vendo? Isso aqui no calendário gregoriano. Então Yahshua volta nas nuvens em 2031. Tá vendo aí? Ó, ele volta nas nuvens em 2031. Do dia 23 de abril a 23 de abril de 2024 a 2031, fecha-se o ciclo. Um ciclo de Shemitah. É a tribulação. A tribulação, então, começa dia 23 de abril de 2024. Por quê? Porque em 2031 será o ano 6001. Tá vendo, irmãos? Aqui, ó, que coisa tremenda. Tá vendo aí? Vai completar 120 jubileus, ó, 6001 anos a partir da hora que Adão foi vestido com a pele do cordeiro lá. Aí sim, aí se completa a redenção do Eterno. Então nós vamos até o ano 6001 no calendário caraíta. Nós vai no ano 6001. Por isso que naquele vídeo, o autor lá, ele fala que Yahshua vai voltar em 2031. Por quê? Porque vai estar completando 6 mil anos. 6 mil anos se completa quando chega em 6001. Aí entra-se o 7º milênio, igual eu mostrei para os irmãos. Mostrei para os irmãos que um milênio começa com 1001. O segundo milênio começa com 2001. Terceiro milênio, 3001. Tá vendo? Assim por diante. Então o 7º milênio vai começar em 6001. Tá vendo? Que é 2031 no nosso calendário. Coisa magnífica. Eu vou colocar o rapaz falando aí agora do vídeo aí, mostrando o calendário caraíta aí. Que o calendário caraíta vai completar 6001 anos em 2031. E Yahshua, ele fala lá, ele fala Jesus, né? E Yahshua volta em 2031 nas nuvens. Ele fala nem um ano a mais e nem um ano a menos. Por quê? Porque é o calendário do Eterno. O que o Eterno falou? O Eterno falou, vai trabalhar 6 dias, descansar no 7. Vai plantar a terra durante 6 anos e descansar no 7. Vai passar-se 6.000 anos e vai entrar o 7º milênio. O milênio do descanso, o grande sabático, que é o reino milenar de Yahshua. Vou colocar o vídeo dele agora, ¿ok, irmãos? Pero me gustaría que os fijaseis en esta noticia. No es de las tristes, sino de una noticia que me gustaría que sirviera para abrir los ojos a todos aquellos que no les da la gana de saber la verdad sobre los 6.000 años de historia desde la entrada del pecado y del regreso de Cristo en el año 6.000. A todos aquellos que se mofan, a todos aquellos que nos insultan, a todos aquellos que nos amenazan, a todos aquellos que nos llaman satánicos por decir la verdad, sí, que quieren ignorar lo que hemos presentado al respecto y ponen grandes excusas, solo les diría, mirad esto, el calendario caraíta, ese calendario que William Miller utilizó para la profecía de los 2300 días acabando en 1844, y que Ellen White le dio todo el soporte, y que los propios judíos no quieren saber nada de los judíos caraítas, porque resulta que la mayor parte de judíos tienen el calendario alterado, están en el 5777, sí, pero es falso, alterado expresamente. ¿Que no os lo creéis? Mirad lo que presenté en Australia. Entrad en nuestra web y miradlo, y vais a ver la verdad de todo ello. Y resulta que el auténtico calendario lo llevan aún los caraítas. Mirad. Esta es una página en la que aparece algo del calendario de ellos. Mirad que pone al lado de la fotografía donde se ve esa pequeña parte de luna. Rosh Hodesh, octavo mes según la escritura, el 1 de Heshvan, mirad, no pone de 5777. ¿Qué año pone allí? 5986. Sí, señores, 5986. En nuestro calendario gregoriano, 2016. Otro manipulado por el Vaticano. Uno por los judíos, el otro por el Vaticano. Más o menos lo mismo. 5986. ¿Os dais cuenta qué quiere decir esto? ¿Cuántos años faltan para el 6000 justo, para el retorno de Cristo?
Ah, ¿no sabéis que Jesús vuelve a los 6.000 años de historia, ni uno más, ni uno menos? Pues ya va siendo hora. Ah, que hay adventistas que dicen que Ellen White utilizaba citas que en unas dice que es más y en otras menos. Mirad lo que presentamos al respecto, porque os vais a dar cuenta de la realidad. Son 6.000 exactos. Si no os gusta, no es mi culpa, esa es la verdad. Y preparaos, porque si Dios quiere, este próximo sábado, en Madrid, vamos a tener tema mañana y tarde, hablando precisamente de datos adicionales sobre el 2031 como el año del regreso de Cristo, y vamos a buscar y hablar de esas citas aclaratorias de Ellen White que no interesa conocer a más de uno, y que se siguen cerrando por banda, y algunas que tienen que ver precisamente con los 6.000 años, y alguna mala traducción que no sé quién hizo, pero vaya gracia hizo, y que sigue siendo aún para algunos el clavo ardiendo al que se sujetan para no querer aceptar que Jesús vuelve en 14 años y poco. Então, meus irmãos, para nós terminarmos esse vídeo agora, eu quero mostrar algo para os irmãos. Os irmãos aprenderam aí que Yahshua vai voltar no ano de 2031 e o arrebatamento vai acontecer em 2024. Nós aprendemos isso em cima da profecia que o Eterno entregou para Daniel, a profecia das 70 semanas. O que eu quero mostrar para os irmãos então agora é o dia e a hora do arrebatamento, porque o ano nós já sabemos que é 2024. A volta de Yahshua nós sabemos que é em 2031. Mas agora eu quero mostrar para os irmãos o dia do arrebatamento dos vencedores. Vou mostrar o dia e a hora. Os pastores dizem que ninguém pode saber o dia e nem a hora. Por quê? Porque eles se baseiam em Mateus 24, versículo 36, onde diz que ninguém sabe o dia e nem a hora. O que eu quero deixar para os irmãos é o seguinte: esse versículo, ele é acrescentado. A Escritura nos diz que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou no meio da farinha, até que tudo ficasse fermentado. A farinha aqui é o evangelho, é as escrituras. A igreja aqui, a mulher aqui, é a igreja católica. Ela pegou o fermento e misturou no meio da farinha. Ela acrescentou versículos, acrescentou até mesmo livros dentro da Bíblia. O quarto evangelho, por exemplo, é um livro imundo. Os 7 livros apócrifos ali que ela acrescentou na Bíblia de Jerusalém, dentro da Bíblia de Jerusalém, ela é uma Bíblia católica. Ela tem livros acrescentados pela igreja católica. Então a igreja católica, ela acrescentou livros e acrescentou versículos. Versículos que não são verdadeiros. Esse versículo aqui é um acréscimo. Mateus 24, versículo 36, onde diz que ninguém sabe o dia e nem a hora, está na parábola da figueira. Só que quando você lê o livro de Lucas, que fala da parábola da figueira, ele não traz esse versículo de que ninguém não sabe o dia e nem a hora. Por quê? Porque esse versículo é um acréscimo. O que vale é o livro de Lucas. O livro de Lucas é que nós temos como totalmente inspirado. Mateus e Marcos está cheio de fermento, está cheio de heresias. E outra questão, meus irmãos, esse versículo ele vai de confronto com Amós 3, versículo 7. Ele bate de frente, ele entra em choque com Amós 3, versículo 7. O que está escrito lá? Iau não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus profetas. Iau não fará nada sem antes revelar os seus segredos aos seus profetas. Iau não ia esconder o arrebatamento dos vencedores. Por quê? Porque ele não escondeu o dia do arrebatamento de Elias. Elias sabia o dia do seu arrebatamento. Iau sabia o dia do seu arrebatamento. Eliseu também sabia. Por isso que Eliseu ficava acompanhando ele, porque Eliseu sabia que ele ia ser tirado, que ele ia ser arrebatado. Eles diziam para Elias: o seu mestre vai ser arrebatado hoje, você está sabendo disso? Então o Eterno não escondeu o dia do arrebatamento de Elias e não vai esconder dos vencedores o dia do seu arrebatamento. Então eu quero mostrar para os irmãos o dia do arrebatamento e eu quero mostrar também a hora. Eu quero mostrar o dia e a hora. Presta atenção aí agora, irmãos. Veja bem. Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 12 fala de uma mulher. Foi visto um sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Esse sinal aconteceu em 2017, dia 23 de setembro. O Eterno deu o primeiro sinal. Agora vai vir o segundo sinal. O sinal que o Eterno vai dar para nós agora é a chegada do dragão vermelho para parar de frente da mulher para devorar o seu filho. Lá está escrito assim: apareceu um outro sinal, um segundo sinal. Primeiro João viu o primeiro sinal. O primeiro sinal foi só um aviso. Agora o segundo sinal ele vai acontecer na íntegra. Ele vai acontecer na realidade. O dragão vermelho, Nibiru, vai parar de frente à constelação de Virgem e vai parar de frente à terra para poder devorar o filho varão quando ele for nascer. O filho varão
é os vencedores, é o arrebatamento dos vencedores. Então isso vai acontecer na íntegra. Esse sinal, ele acontece no céu. Como? A Virgem vai dar a luz ao filho varão. Quem vai nascer lá agora é a Lua. Em 2017, o Eterno usou o planeta Júpiter. Agora o Eterno vai usar a Lua. O planeta Júpiter, ele é conhecido como planeta rei. Então o Eterno agora, ele vai usar a Lua. O planeta rei ali representa os vencedores, que serão reis e sacerdotes. Os vencedores vão ser reis para governar durante 1000 anos essa terra junto com o Mashiach. Mas aí o Eterno agora vai usar a Lua. E aí o que acontece? A Lua vai estar passando pelo ventre da Virgem à meia-noite no dia 15 de Nissan. Aqui no nosso calendário gregoriano é dia 23 de abril. Vou colocar o estelar aí agora mostrando a Lua passando lá no ventre dela, saindo pelo ventre dela. Nesse momento aí, Nibiru vai estar chegando, planeta vermelho, o grande dragão vermelho que vai se deter de frente à mulher. Então olha aí, ó, a Lua passando pelo ventre. Que dia que é, Romeu? Dia 15 de Nissan, no calendário hebraico. Tá vendo aí? Dia 23 de abril, tá marcando aí, ó, no estelar, aí tá marcando dia 23 de abril. Agora eu vou colocar o conversor de calendário mostrando que dia que é o dia 23 de abril. O dia 23 de abril é 15 de Nissan, lá em Israel. E os irmãos podem notar aí, que no estelar aí tá aparecendo meia-noite. Eu programei o estelar para Israel. Você tem que programar ele para o céu de Israel, para o céu, para você ver lá o que vai, que hora que a lua tá saindo no vento da Virgem lá no céu de Israel. É meia-noite. Então o arrebatamento vai acontecer que dia, Romeu? Dia 15 de Nissan, à meia-noite de Israel. É a meia-noite de Israel. Romeu, por que é a meia-noite de Israel? Porque foi a meia-noite que o anjo da morte passou lá na terra do Egito. Êxodo 12, versículo 29. O anjo da morte passou à meia-noite. Nibiru, o dragão vermelho, vai estar passando à meia-noite. Ele é chamado de planeta do cruzamento. Ele vai estar cruzando. É um astro que vai estar cruzando enorme. Muitas vezes maior do que o próprio planeta Júpiter. Muitas vezes maior do que a Terra. Um monstro. Por isso que é chamado de dragão vermelho. Nós sabemos que o dragão vermelho do Apocalipse 12, no sentido espiritual, é Satanás. Mas no sentido físico, é Nibiru. Nibiru representa Satanás. E ele vem arrastando atrás de si vários detritos e asteroides que vai ser lançado para a Terra. Por isso que ela fala, o dragão lançou a sua cauda sobre a Terra. Lançou suas estrelas, sua cauda, suas estrelas sobre a Terra. Então, em que horário que ele passou lá no Egito? À meia-noite. Leia lá, Êxodo 12, versículo 29. E o que aconteceu lá? Lá no Egito eles ganharam o livramento, os primogênitos lá que representam o filho varão. Os primogênitos representam os vencedores que vai ser tirado agora. Lá os primogênitos ganharam o livramento graças ao sangue do cordeiro que Moisés passou nos umbrais da porta. O que está escrito em Apocalipse capítulo 12, versículo 11? Eles, está mostrando que o filho varão são eles. Não é o próprio Yahshua não, como os pastores ensinam não. O filho varão que nasce do Apocalipse 12, o filho varão do Apocalipse 12 que nasce de uma mulher ali, é os vencedores. Lá diz que ao filho varão foi dado um cetro de ferro. Apocalipse 12, versículo 5. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 26 e 27, fala, aos vencedores será dado um cedro de ferro, e ele governará as nações como rei, com um cedro de ferro. Então, o filho varão do Apocalipse 12 não é o próprio Mashiach, é um grupo de vencedores que o Mashiach foi gerado neles. Por isso que o texto, capítulo 12, versículo 11, fala, eles o venceram. Então o filho varão vai nascer da mulher. Quem é a mulher? A igreja que está em toda a terra, a igreja de Laodiceia que está em toda a terra. Dela vai sair uma igreja fiel, dela vai sair o filho varão. E o filho varão, então, ele vence graças ao sangue do cordeiro, ele ganha o seu livramento graças ao sangue do cordeiro. O filho varão está sendo representado pelos primogênitos que estavam lá no Egito. Lá, o filho varão lá, é os primogênitos. Eles ganhou o livramento graças ao sangue do cordeiro que Moisés passou nos umbrais da porta. Apocalipse 12, versículo 11. O arrebatamento do filho varão é o seu livramento. Ele vai vencer graças ao sangue do cordeiro. Igual tá lá, tá aqui. Lá a mulher foge para o deserto. Aqui a mulher também foge para o deserto. Ok, meus irmãos? Vamos lá. Mas olha o horário. À meia-noite. E em que dia que eles ganhou o livramento lá no Egito? Em que dia? Dia 15 de Nissan. Aonde está isso, meus? Números 33, versículo 3 e 4 ali, fala que eles ganharam o seu livramento no dia 15 de Nissan. Ok, meus irmãos? Foi no dia 15 de Nissan que Moisés passou o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, porque já era depois das 16 horas, depois das 18 horas, aí já é um novo dia. Dia 15 de Nissan, meia-noite, foi quando o cordeiro foi passado o sangue dos umbrais ali da porta. Então vamos lá, irmãos. É no dia 15 de Nissan
que Nibiru, o grande dragão vermelho, vai passar. É no dia 15 de Nissan. Por quê? Porque foi no dia 15 de Nissan que o anjo da morte passou lá. E aconteceu o quê? Muitas pessoas morreram. Muitas pessoas morreram no dia que ele passou. Vou estar lendo agora. Jó, deixa eu ver aqui, capítulo 34, versículo 20. De repente morrem, à meia-noite, os povos são perturbados e passam, e os poderosos são tomados por força invisível. Viu aí? O arrebatamento do filho varão do Apocalipse 12 vai ser tirado por força invisível. É o Eterno que vai arrebatar ele. Só que o texto está dizendo assim, de repente morrem, à meia-noite, os povos são perturbados. À meia-noite lá no Egito, eles foram perturbados. Muitos morreram. Os filhos do faraó e muitos ali morreram. Mas muitos ganharam o livramento. Os primogênitos do Eterno ganharam o livramento, os vencedores. Mas que horário que era? À meia-noite. Que hora que o anjo da morte passou? À meia-noite. De que dia? Do dia 15 de Nissan. À meia-noite é o arrebatamento. O que está acontecendo? O que está escrito aqui? À meia-noite. E os fortes. O filho varão é a parte mais forte da mulher. Será tirado dessa terra à meia-noite, dia 15 de Nissan. Estou mostrando o dia. Então, o que acontece, irmão? Presta atenção aqui. Deixa eu passar para frente aqui. Deixa eu pegar outra parte aqui. Ó, os primogênitos ganharam o livramento à meia-noite do dia 15 de Nissan. Jó fala do arrebatamento dos fortes. Lê lá, Jó 34, versículo 20. Tá vendo aí, meus irmãos? A parte mais fraca é que a mulher ela fica e ela foge para o deserto. O deserto é o Brasil. O menino é tirado à meia-noite. Apocalipse 12, versículo 5. Nasceu depois o filho varão e ele foi arrebatado para o trono do Criador. 1 Reis 3, versículo 20. Diz que uma prostituta foi lá diante de Salomão e falou, meu menino foi tirado de mim à meia-noite. O meu filho foi tirado de mim à meia-noite. Uma prostituta falou para Salomão. A igreja de Laodiceia é uma prostituta, porque ela foi após o outro. Ela foi após Jesus, um ídolo da igreja católica. Então ela é uma prostituta, ela é infiel. A prostituta lá foi diante de Salomão e falou, meu filho foi tirado de mim à meia-noite. A prostituta, a igreja de Laodiceia, o filho varão vai ser tirado dela à meia-noite do dia 15 de Nissan. Por isso que ele vai ser tirado e vai ser arrebatado para o trono do Criador. E ela vai fugir para o deserto. Ok, meus irmãos? À meia-noite, Paulo, estava preso numa prisão cantando louvores. Ele e Silas cantando louvor. À meia-noite diz que as correntes caíram por terra. Eles foram libertos, os portões foram abertos. Porque é à meia-noite que o filho varão vai ganhar a sua libertação. Por isso que Yahshua diz, olhai para cima porque a vossa libertação se aproxima. Que horas que é? À meia-noite. À meia-noite do dia 15 de Nissan. Então, irmãos, a meia-noite é a hora da libertação. É a hora da redenção. Não foi no Egito, não ganhou a redenção, não foi à meia-noite, não foi no dia 15 de Nissan. Estou mostrando para você o dia e a hora. Tá vendo? Tá vendo aí, irmãos? É a hora em que os portões do paraíso vai se abrir para a ressurreição dos vencedores. Para a ressurreição dos vencedores, para eles serem ressuscitados. É a hora do abrir e fechar de olhos de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. É a hora da vida vencer a morte. Por isso fala assim, onde está a tua vitória, ó morte? É a hora da vida vencer a morte. É a hora da ressurreição. É a hora da ressurreição dos vencedores. É a hora da luz vencer as trevas. É a hora da morte, é a hora da vida vencer a morte. Ok, meus irmãos? Então o que acontece, meus irmãos? Mostrei para os irmãos o ano do arrebatamento, o ano em que Yahshua vai voltar nas nuvens, mostrei o dia do arrebatamento e mostrei a hora. Caiu por terra a heresia que os pastores pregaram da igreja católica, que ninguém sabe o dia e nem a hora. E Yahshua nos mostrou o dia, a hora, o ano, o mês, a estação e a festa. É o dia da festa dos pães asmos. É o dia da festa da igreja sem fermento. Pães asmos é pão sem fermento. É o dia da festa da farinha, dos pães sem fermento, que é os vencedores serem tirados dessa terra. Entendeu? Entendeu, irmãos? Eu comecei a pregar. Emmanuel Macron chegou no cenário em um ciclo de Shemitah de 7 anos. Ele chegou em 2017. Em 14 de maio, ele tomou posse. Logo após começar o ciclo de Shemitah, que começou em abril de 2017. Na hora que começou o ciclo de 7 anos, que vai fechar em 2024, ele chegou no início do ciclo de Shemitah. E eu comecei a pregar contra ele, e comecei a pregar mostrando o arrebatamento em 2017. Olha aí o vídeo. Então, olha aqui quem que provavelmente é o homem. Olha o nome dele aqui para você entender com clareza, ó.
Quem é Emmanuel Macron? Ex-ministro que se candidatou à presidência da França. O título Emmanuel, o nome Emmanuel, significa o quê? Deus conosco. Eu mostrando, peguei uma apostila, abri e falei que ó, esse cara é candidato a presidente da França. E ele vai ganhar, porque ele é o anticristo, ele é o filho da perdição que o Eterno havia mostrado para mim. Então eu comecei a pregar contra ele no dia 14 de março de 2017. Comecei a pregar contra ele num ciclo de Shemitah. Então, agora em abril de 2024, vai fazer 7 anos que nós estamos pregando contra a besta do Apocalipse e mostrando o arrebatamento do filho varão. Então o Eterno deu um prazo de 7 anos para o filho varão ser formado e ser tirado dessa terra. Por isso que eu lancei um vídeo aí mostrando que quando eu estava pregando, mostrando a chegada da besta, que a besta se candidatou em 16 de novembro de 2016, lá no céu o Eterno estava dando um sinal, colocando um cometa dentro da Virgem, fazendo a inseminação dela. Junto com esse cometa veio o planeta Júpiter para dentro do ventre dela e ficou 9 meses e saiu em 23 de setembro de 2017. Completou uma gestação todinha lá dentro, o Eterno. Então cumpriu o primeiro sinal do Apocalipse 12. Entrando direto em setembro, 23 de setembro, nós temos o alinhamento ali, que todos vocês já conhecem. Antes disso, 9 meses antes, foi a inseminação de Virgem. Então, por 9 meses, Júpiter está ali e depois sai. Virgem sendo inseminada, é isso que eu estou mostrando agora. Esse é o cometa da concepção, é assim que eu estou chamando. Eu vou mostrar isso no Stellarium. Aqui estamos no Stellarium, onde eu mostrei a aproximação e o afastamento dele. Eu vou reverter o zoom para mostrar as constelações. Aqui está a constelação de Leão. Eu vou avançar para 2016, próximo de julho. Eu vou mostrar o movimento básico aqui outra vez. Vou avançar no tempo um pouco e você vai ver quando ele entra em novembro. Vou frear um pouco e você vai ver quando estivermos próximo de 17 de novembro. Veja como ele avança e onde está Júpiter. Atinge o limite. Isso vai até o dia 17 e veja isso. Ela está inseminada e Júpiter imediatamente entra em seu útero. E pelos próximos 9 meses faz movimento retrógrado e depois sai. Eu simplesmente estou mostrando a vocês, Leão, a realeza inseminando Virgem logo antes do sinal de 23 de setembro de 2017. O Eterno agora vai cumprir o segundo sinal, que é o nascimento dessa criança, o nascimento do filho varão. Durou-se 7 anos para ele ser formado. Agora, em abril de 2024, completa-se a gestação do filho varão e ele vai ser tirado dessa terra no arrebatamento. Ok, meus irmãos? Fica na paz do Eterno, irmão. Fica firme que agora a esperança nossa agora ela é grande. Tudo mostra, tudo indica que em 23 de abril de 2024 nós seremos tirados dessa terra. Fica na paz de Deus.